Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É com grande satisfação que o Serviço de Educação inicia o seu ciclo de webinários neste ano de 2024. Esta é uma ação programada pela equipe do Serviço de Educação com o apoio da Divisão de Enfermagem e durante esse ano nós estaremos promovendo, então, ciclos de palestras e web-aulas, né, com convidados externos, e a partir das temáticas elencadas, né, pela equipe assistencial, pela equipe gestora do HC-UFTM. E com muita satisfação, nós estamos iniciando esse ciclo de webinários com uma convidada muito especial e muito querida pelo Serviço de Educação, a enfermeira, a professora doutora Aldenora Laísa. A Aldenora ela é enfermeira pela Universidade Federal de Juiz de Fora, ela é especialista em saúde do adulto também pela mesma universidade, mestre em atenção à saúde pela UFTM, pelo PPGAS da UFTM, e doutora em ciências pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, no programa de enfermagem fundamental. Atualmente, a Aldenora é professora adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, eu, de pronto, passo a palavra para a professora Aldenora, e ao final da aula da professora, nós estaremos abrindo o chat para perguntas e para dúvidas que surgirem que gostariam de sanar com a professora, e ao final nós traremos as orientações para o preenchimento da lista de frequência. Aldenora, é um prazer ter você aqui. Boa noite, Rosana. Obrigada pelo convite. Já vou iniciando aqui, agradecendo o convite do Serviço de Educação e Enfermagem. Para mim é um grande prazer estar aqui junto com vocês, né? Podendo contribuir um pouquinho com o que eu tenho estudado, né? Trouxe aqui uma temática, né, muito recorrente, muito importante para a nossa categoria profissional, que é falar um pouquinho sobre registros de enfermagem. Já está aqui na tela, né, os slides que eu preparei aqui para trazer para vocês. Antes de iniciar o conteúdo, quero só me apresentar um pouquinho, a Rosana já colocou, né, mas eu quero falar para vocês também, né, que eu estou agora na UFMG, mas trabalhei muito tempo no HC-UFTM, participei de muitas discussões com relação aos registros de enfermagem e trouxe aqui para vocês essa temática hoje para a gente conversar um pouquinho, para iniciar esse ciclo de webinário aqui da UFTM, e trouxe algumas coisas, inclusive, relacionadas àquilo que a gente já viveu quando eu estava aí como enfermeira no HC da UFTM, tá? Então, para iniciar aqui, eu trouxe os nossos objetivos
desse momento aqui, que são 3 objetivos: fornecer atualização sobre registros de enfermagem. Esse é um tema que está sempre tendo atualização, inclusive a gente tem uma resolução bem fresquinha do COFEN, que eu vou apresentar para vocês, sobre documentação do processo de enfermagem. O segundo objetivo aqui é ressaltar a relevância técnico-científica dos registros de enfermagem. A gente já sabe dessa relevância, importância, mas precisamos sempre resgatar isso para a gente tentar manter a qualidade do nosso registro, né? E, por último, estimular estratégias para viabilizar o adequado registro de enfermagem. E estimular a estratégia é algo muito pertinente, porque a gente sabe, eu vou comentar um pouquinho, né, sobre como nós estamos no sentido de contexto nas instituições hospitalares para fazer um registro adequado de enfermagem. Bem, então, esse aqui é os temas que nós vamos abordar, os pontos que nós vamos percorrer durante a apresentação. O primeiro, a gente vai trazer aqui uma introdução e contextualização dos nossos registros. O segundo ponto, que é, digamos que a parte-chave da nossa aula hoje, que é o arcabouço ético-legal dos registros de enfermagem. O terceiro é o registro do processo de enfermagem, seguido da anotação de enfermagem. E, por último, a gente vai fazer umas considerações finais, pensando em estratégias, né, para a gente conseguir implementar o adequado registro de enfermagem. Só ressaltando que o ponto 3 e o ponto 4, eu apenas vou passar, né, mais rapidamente, mas que vocês terão esse conteúdo aprofundado nas próximas aulas, porque aí nós precisaríamos somente de um momento para falar sobre o registro do processo de enfermagem, a anotação, e vocês terão, tá? Bem, então, iniciando aqui, para a gente falar sobre registro de enfermagem, a gente precisa falar sobre comunicação humana, porque registrar, né, um ato de escrever, de registrar uma comunicação. Então, o que é comunicação humana? Eu trouxe aqui um conceito do Aulete Digital, né, que diz que comunicar, estou aqui pegando um segundo, né, uma ação que a gente, só aumentar aqui um pouquinho, ficou um pouquinho, até peço desculpas para vocês que está difícil de ler, mas eu vou ler aqui para vocês. Comunicação, então, é uma ação ou um resultado de comunicar-se, de transmitir e receber mensagens. Então, quando a gente pensa em comunicação, o foco é transmitir e receber mensagens. Daí a gente tem a comunicação verbal, que refere-se às palavras expressas. Então, sempre quando a gente pensa em palavra, ou palavra escrita ou palavra falada, né? Nós temos a comunicação verbal. E temos também a comunicação não verbal, que não está associada às palavras e ocorre por meio de gestos, silêncio, expressões faciais, né? É uma comunicação que tem sido muito estudada. Nós temos, inclusive, até um livro muito famoso que eu recomendo, que é O Corpo Fala, né? Que a gente consegue perceber outras mensagens que a pessoa está querendo passar para a gente quando a gente está nesse ato da comunicação, que não é por meio verbal. E por último aqui, mais recentemente, né, que tem surgido na literatura, existe a comunicação fisiológica, que refere-se a uma manifestação fisiológica do nosso organismo, e que muitas vezes a gente não consegue nem controlar, né? Por exemplo, palidez, sudorese, alteração da temperatura corporal, entre outros, né? Tem algumas pessoas que ficam muito ansiosas, por exemplo, e fica com uma sudorese, com uma voz trêmula, enfim. Então, seria aí uma comunicação fisiológica. Hoje nós vamos tratar especialmente da comunicação verbal e da comunicação escrita, mas o que eu quero destacar aqui para vocês com relação à comunicação é que a comunicação, ela não é algo simples, ela não é algo fácil, né? E a gente sabe que a gente tem conflitos profissionais, interpessoais também, com relação a interpretações, equívocos a respeito da comunicação. Então, não é algo simples, né? Trouxe aqui uma tirinha, eu sempre gosto de trazer para mostrar, né? Sempre para representar o quanto é complexo se comunicar. Aqui tem um menininho aqui que pegou uma plaquinha e falou: vendo o pôr do sol. E aí chega alguém e pergunta quanto custa aquele pôr do sol, e aí ele vai e explica: não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol.
Bem, isso aqui eu ainda trouxe uma comunicação escrita nessa tirinha para vocês verem o quanto é complexo e o quanto é necessário a gente trabalhar essa questão da comunicação. E aí eu quero destacar também que a própria OMS, ela reconhece a comunicação como uma competência, né, para a área da saúde, para a segurança do paciente, e ela está entre as competências mais complexas para serem desenvolvidas nos profissionais da área da saúde, tá? Tanto a comunicação verbal falada, como a comunicação verbal escrita, que é o que a gente vai tratar por aqui, tá? Bem, então a comunicação escrita é o registro de pensamentos, informações, dúvidas e sentimentos. A escrita geralmente representa um pensamento mais elaborado, formal, pois é possível filtrar a emoção e a espontaneidade. No entanto, também transmite emoção, a depender como que a gente escreve ali, a gente também expressa emoção, né? E aí uma interrogação, ela é mais fácil do que a comunicação verbal falada? Não, né? Eu trouxe aqui um exemplo que, apesar de comunicar-se, além de comunicar-se ser complexo, a gente ainda tem a questão do nosso português, que não é fácil. A nossa linguagem, ela não é simples, né? A nossa gramática, ela é mais complexa mesmo. E aí eu trouxe outro exemplo aqui para vocês, o exemplo da vírgula, porque vírgula sempre é polêmico, né? Falar sobre vírgula. Então, aqui eu trouxe dois exemplos onde a gente tem não, espere, e temos também não espere. São duas interpretações diferentes, né? Essas mensagens, elas transmitem mensagens diferentes apenas por causa de uma vírgula. Então, a comunicação escrita, ela se torna ainda mais complexa por causa dessas questões do nosso próprio português, né? Sem falar de ortografias, entre várias outras questões. É por isso que a gente precisa de quê? De técnicas para escrever na área da saúde. Não dá para a gente escrever de qualquer jeito, porque ali a pessoa que vai estar lendo, conforme ela interpretar, se ela interpretar alguma coisa equivocada, isso tem impacto aonde? Na segurança do paciente. Então, a gente precisa se comunicar de uma forma técnica e que a mensagem ela não venha abrir margens para outras interpretações do que aquilo que realmente você quer transmitir, né? Os registros de enfermagem, então, são todos os registros referentes às ações da toda a equipe de enfermagem, relacionado diretamente ou não com a assistência. Como assim, relacionado diretamente ou não com a assistência? Vamos falar sobre isso agora. Antes de entrar no próprio registro em si, eu coloquei aqui um slide para a gente saber como que nós estamos, né? Melhoramos os nossos registros, porque a gente sempre fala sobre registro de enfermagem, da importância. Semana passada, a gente teve também uma webinar do próprio Corém, aqui em Belo Horizonte, que tratou justamente sobre registro de enfermagem, né? Então, estamos bem ou não estamos? Aí eu trouxe aqui uma frase da Florence, que ela falou, ela escreveu essa frase em 1889, e ela escreveu o seguinte: é assombroso como as pessoas continuam fazendo observações superficiais ou muitas vezes nenhuma observação. Observações deveriam ser muito precisas e muito mais corretas as conclusões. Ao tratar da vital importância da observação minuciosa, nunca se pode perder de vista o seu valor intrínseco. Não é para coletar uma pilha de informações variadas ou de fatos curiosos, mas para salvar vidas e melhorar a saúde e o conforto. Olha, a Florence escreveu isso em 1889. Como que estamos hoje? Exatamente igual ao que a Florence trouxe aqui, né? A gente continua tendo registros superficiais, incompletos, ausentes, com baixa confiabilidade e qualidade. Ah, é só aqui em determinadas regiões do Brasil? Não, é o nosso país inteiro. E é uma dificuldade não só da enfermagem, mas de toda a equipe da saúde, tá? Não só no Brasil, mas no mundo afora. Por quê? Porque é complexo essa questão da comunicação. Tá? Aqui no Brasil, eu trouxe aqui para vocês algumas questões que nós temos que lidar e até para a gente compreender por que os nossos registros são tão de baixa qualidade, sendo que nós já sabemos, né? Do quanto que é importante, desse arcabouço legal que eu tenho que registrar, né? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é a questão do dimensionamento do pessoal de enfermagem.
que tem o dimensionamento do pessoal de enfermagem? Em muitas instituições hospitalares, a gente continua trabalhando com um baixo quantitativo do pessoal de enfermagem, cada vez mais a complexidade assistencial do nosso paciente aumenta, e aí isso resulta em quê? Sobrecarga da equipe. Sem falar que em muitas instituições a enfermagem ainda tem algumas obrigações que não é de competência técnica da enfermagem, ou seja, a gente ainda faz além daquilo que a gente deveria fazer, nos deixando um pouco apertados, digamos assim, para cumprir aquilo que realmente a nossa lei do exercício profissional traz, né? Então, a gente tem uma sobrecarga da equipe, a gente tem uma dificuldade de se organizar, porque realmente não temos condições para estar fazendo essa questão do registro adequado. Além disso, após pandemia, a gente está vivendo a gente tem visto, né, a gente está vivenciando a transição entre o registro do prontuário físico para o prontuário eletrônico, o prontuário digital. Como que isso tem acontecido? Está tudo ótimo, perfeito? Porque, inclusive, o prontuário eletrônico ele é uma saída, né, uma solução, uma estratégia para a gente melhorar a qualidade dos nossos registros. Mas aí a gente encontra o seguinte: um letramento digital insuficiente da equipe, porque a gente ainda tem muitas pessoas que têm dificuldade com o computador, com software, enfim. Nós temos também softwares de registros de baixa qualidade, nós temos vários aí no mercado, né? Inclusive, a gente trabalha mais especificamente com a GHU, e a gente conhece e sabe, né, daquilo que o AGHU precisa ser aperfeiçoado. Então, não são softwares excelentes que nos ajudam no raciocínio clínico, e isso também é uma dificuldade para a gente ter esse registro de melhor qualidade, né? Ainda vem essa questão da questão legal dos prontuários eletrônicos, como, por exemplo, a assinatura digital, que ela não veio, assim, de forma para todos, né, de uma forma igual. Então, a gente ainda está lutando por muito aperfeiçoamento com relação a essa questão do prontuário eletrônico, né? Então, nós temos essas dificuldades aí, tudo isso dificulta a nossa qualidade do registro. Bem, então agora a gente já vai entrar na questão mais técnica do registro de enfermagem, a gente já contextualizou como nós estamos, né? Já viu que a gente está falando de registro, está falando de comunicação, é uma competência a ser desenvolvida por todos os profissionais da área da saúde. Não estamos bem com relação ao registro, então agora o que nos resta é tentar pensar como podemos melhorar isso, porque precisamos, tá? E aí eu trouxe aqui que o COFEM ele traz por meio da resolução 514, se eu não me engano, de 2016, mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa resolução especificamente, e ele fala o seguinte: os registros de enfermagem são elementos imprescindíveis ao processo de cuidar. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque muitas vezes a gente pensa o seguinte: entre cuidar e registrar, eu prefiro cuidar. Mas uma coisa está intimamente ligada com a outra. Se eu cuido, eu preciso registrar. Caso contrário, aquilo ali se perde. Então, é necessário a gente buscar estratégias. Nós já sabemos que é difícil, tem plantão super corrido, intercorrências, e às vezes falta dois colegas da equipe, a gente tem que se virar, não encontrou alguém para cobrir, e a gente tem que cuidar de todos os pacientes. Sim, cuidar de todos os pacientes, tentar se esforçar para dar o máximo de qualidade possível, um cuidado de qualidade para todos eles, e fazer o registro. Então, não dá para a gente separar, e nenhuma coisa justifica a outra, né? A gente até consegue compreender a baixa qualidade, porém, não justifica. E quando redigidos, né, voltando aqui, quando redigidos de maneira que retratem a realidade a ser documentada, eles possibilitam a comunicação entre a equipe de saúde, além de servir a diversas outras finalidades, tais como ensino, pesquisa, auditorias, processos jurídicos. Vou falar um pouquinho, especificar sobre essa questão da judicialização da saúde, que tem se tornado cada vez mais intensa, né? E a tendência é nós termos cada vez mais processos jurídicos, planejamento, fins estatísticos, entre outros finalidades que o registro nos ajuda, né? Então, os registros de enfermagem, nessa perspectiva toda, eles podem ser apresentados em diferentes formatos, e aí eu destaquei aqui 4 principal, tá? O primeiro é a documentação do processo de enfermagem,
que a gente vai falar bem especificamente disso. Eu até gosto de falar que a gente poderia resumir os nossos registros de enfermagem em registros administrativos e registros do processo de enfermagem. Daqui a pouquinho a gente vai falar por quê. Nesses dois a gente já contemplaria tudo, tá bom? O item 2 aqui eu trouxe sinais gráficos, registros numéricos, que são os nossos controles. No AGHU a gente tem até uma aba lá somente para controles de enfermagem, que são justamente esses registros numéricos que complementam a nossa anotação de enfermagem, tá? Que é o terceiro ponto aqui, anotação de enfermagem, e por último, registro administrativo. Aqui a gente vai seguir a ordem inversa, eu vou falar primeiro dos registros administrativos. O que é um registro administrativo? A gente precisa realmente fazer esse tipo de registro administrativo? Ou isso aí foge desse contexto da enfermagem? Precisamos desse registro administrativo. Vou explicar aqui para vocês, tá? Trouxe aqui o exemplo do Vigiosp, dos cadernos de ocorrência, cadernos de atas de reuniões, caderno de educação permanente, e trouxe o SEI, tá? Primeiro, vamos falar aqui de Vigiosp. Eu trouxe o Vigiosp porque é o nosso sistema, né, de notificações dos hospitais universitários. Nós estamos nesse contexto, trouxe ele, mas poderia ser um outro. Qualquer sistema que nos ajude a fazer o quê? Notificações. E pensando na segurança do paciente, nós precisamos notificar. É um registro administrativo. Então, a equipe faz esse tipo de registro administrativo, tá bem? O segundo exemplo aqui, que são os cadernos, muitas vezes esses caderninhos de capa preta que tem em todo o setor. Caderno de ocorrências, né? Por exemplo, uma bomba de infusão que estragou, enviei para a central de equipamento, deixo registrado lá. Além disso, a gente ainda tem um caderninho de protocolo, né? Eu acredito que em algumas instituições isso aí já foi substituído por sistemas, por softwares, mas muitos ainda utilizam esses meios ainda escritos, né? Esses meios físicos, que tem o mesmo valor legal, né? Tanto o digital como o físico tem o mesmo valor legal. Isso aí são questões de condições das instituições, condições financeiras. E o segundo aqui, caderninho de atas. A gente faz reunião na equipe sempre, né? Então a gente tem que registrar ali. Às vezes a gente precisa deixar registrada alguma questão, por exemplo, de escala, modificação da escala, alguém que não vai poder vir da equipe, quem vai substituir. Então a gente deixa registrado nesses registros administrativos também. Por último, que eu quero destacar bastante, que é o caderno de educação permanente, muito importante para a equipe de enfermagem, todo setor precisa ter, todo enfermeiro precisa fazer o registro dessa capacitação que a gente faz ali em loco, no nosso setor, tá? Aqui o SEI, Sistema de Informação Eletrônica, né? A gente precisa utilizar. Ele é um sistema do governo federal e a gente pode estar utilizando o governo de uma forma geral, não só federal. O governo do estado também utiliza e está cada vez mais sendo utilizado, o SEI. Então, nós podemos fazer comunicações entre profissionais. Antigamente, a gente chamava de comunicação interna. A gente até utilizava algum tipo de papelzinho. Também ainda pode se utilizar se na instituição foi padronizado que seria utilizado um determinado formulário, não tem problema, tem o mesmo valor local, valor legal, desculpa, desde que esteja padronizado na instituição, tá bom? E cada um desses documentos, ou eletrônico ou físico, ele tem a sua forma de ser arquivado, que são diferentes, são distintas. Então, esses registros administrativos também fazem parte dos registros de enfermagem. E agora a gente vai falar especificamente do registro do processo do cuidado, que a gente faz no prontuário do paciente. Não tem outro documento que a gente faça registro do processo do cuidado, tá? Então, sempre quando a gente pensa no registro do cuidado, é no prontuário. Não dá para a gente fazer num papelzinho solto, né? A gente sabe que em algumas instituições a gente tem um passômetro, às vezes esse passômetro está com base, passômetro, né, para passagem de plantão, estou utilizando um termo mais informal, mas que toda equipe conhece. Às vezes a gente desenvolve com base no método SBAR, que é um método proposto pela própria OMS, e às vezes a gente joga fora aquele papel. Isso aí tem que fazer parte também do nosso prontuário, a depender como a gente vai organizar. Rascunhos, não. Aquilo que eu utilizo como rascunho não vai para o prontuário do paciente, claro.
Então, se o seu passômetro é só um rascunho mesmo para você se organizar, ok. Não está padronizado na instituição, que é um documento que vai estar ali no prontuário do paciente, ok, joga fora. Caso contrário, todo o registro do cuidado tem que ser feito aonde? No prontuário do paciente, tá bom? Então, o que é esse prontuário do paciente? A gente ainda tem aqui uma resolução do CFM, Conselho Federal de Medicina, de 2002, já está precisando ser atualizada, mas é o que a gente tem, né, no momento. Então, ela define o prontuário do paciente como um documento único constituído de um conjunto de informações, sinais, imagens registradas, gerada a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada. É de caráter legal, sigiloso, ou seja, não é de acesso livre. Quem chegou no meu setor, quero ver o prontuário do paciente João Alberto. Não, não posso deixar, não é de acesso livre, ele é sigiloso. E científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo, né? Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, né, da questão legal do prontuário, para que eu não possa está abrindo ou dando acesso a qualquer pessoa que chega, mesmo que seja profissional de saúde. Olha, eu sou enfermeira em outra instituição, o meu vizinho está internado, eu quero ver o prontuário dele. Não. E se ele vai autorizar, né, alguém a ver, porque ele tem livre acesso ao prontuário, ele pode autorizar qualquer pessoa da família, a um amigo, essa autorização ela tem que ser formalizada, tá? Então a gente tem que prestar atenção com relação a esses detalhes. Eu trouxe aqui exemplos, né, do prontuário físico, MV, que é um prontuário eletrônico muito famoso, e também do nosso AGHU, que agora é AGHU X, né? Os registros realizados no prontuário do paciente são considerados como um documento legal de defesa dos profissionais. Isso aqui é extremamente importante. A gente registra para garantir a segurança do paciente, mas a nossa também. Ele nos dá respaldo legal. É por isso que quando a gente fala que, eu cuidei do paciente, mas não registrei, não fiz, né? É um pouco extremista, né, essa expressão, mas de fato é assim. Se eu cuidei, mas se eu não registrei, quem vai garantir que eu realmente fiz aquilo que deveria fazer? É o meu registro, tá? Por isso que esse registro ele tem que estar imbuído de autenticidade e de significado legal. Isso aqui também está na resolução do COFEM, e nós temos outros documentos legais que mostram que se eu registro ali o que eu estou fazendo no meu ato ali profissional, aquilo ali tem valor legal e aquilo ali serve de respaldo para mim. Então, é muito importante para a gente esse registro, tá? Isso aqui é só um detalhe, né? Como que deve ser esse registro no prontuário. A gente já sabe que tem que ter identificação do autor, nós precisamos se identificar de forma correta, por isso nós já temos resoluções do nosso conselho que nos mostra como devemos fazer a nossa identificação profissional. Não deve conter rasuras, entrelinhas, emendas, borrão, utilizar corretivos ou qualquer outra coisa que a gente queira usar ali e que vai gerar o quê? Uma desconsideração jurídica do documento produzido como prova documental. Isso aqui está dentro do artigo 386 do Código de Processo Civil e é muito importante a gente saber, né, que isso aqui vai além da legislação da enfermagem. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para você todo o arcabouço legal. Bem, então o que a enfermagem registra no prontuário do paciente? Os nossos controles, a anotação de enfermagem e o processo de enfermagem, que como eu já falei inicialmente, eu prefiro falar que a gente registra o processo de enfermagem. Esse daqui desconfigurou um pouquinho, eu não tinha marcado tanto assim, eu destaquei para vocês algumas resoluções do COFEM. Então, só para vocês terem noção, né, do nosso arcabouço legal sobre os registros de enfermagem, eu trouxe aqui para vocês Constituição Federal, a nossa lei, né, que regulamenta o exercício profissional da enfermagem, o decreto, nós temos várias resoluções do COFEM, temos também o Código de Processo Civil, o Código Civil Brasileiro, o Código Penal Brasileiro, coloquei aqui os artigos que falam sobre o registro, a Lei 8.078, o Código de Defesa do Consumidor, e ainda tem uma portaria do Ministério da Saúde, que é a Carta dos Direitos dos Usuários à Saúde.
Então, é importante a gente entender. E aí, o que eu destaco aqui para vocês, né? É a Resolução 736 de 2024, que ela é o que é o que eu falei inicialmente para vocês, ela acabou de sair, não tem nem um mês direito, acho que tem um mês e pouquinho que ela foi publicada, e ela trata justamente sobre a documentação e a implementação do processo de enfermagem, tá? Então, essa aqui é extremamente importante e é o que há de novo nesses últimos aí 3 anos, o que a gente pode enfatizar é essa resolução do COFEM. Esses slides eu posso disponibilizar caso vocês tenham interesse para vocês entrar nesses detalhes aí e poder ler esses artigos de cada um dessas legislações que eu trouxe aqui. Bem, então vamos para o nosso próximo ponto, registro do processo de enfermagem. Isso aqui está tudo novo. O processo de enfermagem a gente já sabe o que é, né? O nosso processo de trabalho, nosso processo de cuidar do nosso paciente. Ele é um método, então, essa aqui é uma definição do COFEM desse ano, é um método que orienta o pensamento crítico e o julgamento clínico do enfermeiro, direcionando a equipe de enfermagem para o cuidado da pessoa, família, coletividade, grupos especiais. Então, quando a gente pensa em cuidado de enfermagem, a gente pensa no nosso método, que é o processo de enfermagem, tá? Ele está com 5 etapas, a nova resolução traz exatamente como era antes, mas houve uma pequena modificação. Lembra que a primeira etapa a gente chamava de investigação de enfermagem? Agora a gente vai chamá-lo de avaliação de enfermagem, que é o que é a mesma coisa, né? Só mudou aqui a nomenclatura, mas sinônimo. Dentro da avaliação eu tenho o quê? Exame físico, entrevista, o levantamento de dados do paciente, a coleta de dados que eu faço no paciente. Até o instrumento de coleta de dados aí do HC tem o nome de investigação 24 horas, justamente porque investigação era a primeira etapa, o nome da primeira etapa que o COFEM utilizava na resolução anterior. A segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem, a terceira, planejamento de enfermagem, a quarta, implementação, e a quinta etapa também teve uma alteração. Antes a gente falava em avaliação de enfermagem, mas a gente já trazia que a avaliação é um sinônimo de evolução. E agora o COFEM atualizou, trazendo a nomenclatura de evolução de enfermagem, tá? Então, isso que houve de diferença. Além disso, também houve uma diferença com relação à documentação, que eu vou trazer aqui para vocês, tá? E só lembrando que nosso processo de enfermagem ele precisa estar fundamentado em um suporte teórico. E eu trouxe os exemplos aqui, mas eu tenho certeza que depois vocês vão procurar ler essa resolução. Ela está bem simples, bem rápida e muito fácil de leitura. E aí vocês vão entrar nesses detalhes. E como vocês vão ter também uma aula somente sobre isso, vocês vão aprofundando essas questões do processo de enfermagem, né? Esses detalhes. Aí, aqui eu trouxe para vocês o que nós tínhamos antes na Resolução 358 de 2009, no artigo 6º, que falava que a execução do processo de enfermagem, ela deveria ser registrada formalmente, envolvendo um resumo da coleta de dados, os diagnósticos de enfermagem, as ações ou intervenções de enfermagem realizada e os resultados alcançados. Ou seja, no HC, a gente já estava bem de acordo com o que a resolução realmente trazia, né? A gente fazia um resumo da nossa coleta de dados, que era a investigação 24 horas, os diagnósticos de enfermagem no próprio OGHU, embaixo de cada diagnóstico, as ações, né, as atividades de enfermagem que a gente ia desenvolver ali, e os resultados alcançados, a gente trazia isso na evolução. Agora, na resolução 736 de 2024, o que o COFEM trouxe para a gente? No artigo 8º, a documentação do processo de enfermagem deve ser realizada pelos membros da equipe, formalmente no prontuário do paciente, seja ele físico ou eletrônico, cabendo ao enfermeiro o registro de todas as suas etapas. E aos membros da equipe, a anotação de enfermagem, a checagem da prescrição e a documentação de registros próprios da enfermagem. Opa, então tem uma coisa aqui bem diferente e que já nos deixa em alerta. Temos que registrar todas as etapas do processo de enfermagem, são 5 etapas, então registro das 5, tá? Como vamos fazer isso? Aí eu trouxe um modelinho aqui, um exemplo já para a gente ver, não se assustar, que a gente praticamente já fazia esse tipo de registro, né? A etapa 1 aqui, que é a avaliação de enfermagem, a coleta de dados, a gente já tem o costume de ter isso aqui,
já registrada, algumas instituições já colocam direto no prontuário, outras utilizam instrumentos de coleta de dados baseado em alguma teoria, e aí a gente tem essa coleta de dados registrada. Diagnósticos de enfermagem. Também já temos, né? Por meio do AGHU, a gente consegue identificar ali os diagnósticos e já trazer ali a prescrição embaixo de cada diagnóstico de enfermagem. A etapa 3, ela também a gente já sabia, né, que a gente tinha que, por exemplo, desconfigurou um pouquinho aqui, mas eu vou falar para vocês o que eu quis destacar. Nessa etapa, nessa terceira etapa aqui, o que a gente precisa é trazer para o nosso registro a nossa priorização dos diagnósticos de enfermagem, essa determinação de resultados esperados e a própria prescrição, né? A gente já fazia a prescrição e agora eu trouxe aqui um modelinho para vocês verem como que ficaria isso, né? Trouxe o diagnóstico aqui, risco de lesão por pressão no adulto relacionado a score de Brader menor do que 18, um pezinho aqui do lado do DE para representar que é um diagnóstico prioritário, aqui o resultado esperado, que é o controle de risco para essa LPP, e aqui a prescrição de enfermagem, né? Então, isso aqui seria o registro dessa terceira etapa do processo de enfermagem. A quarta etapa, a gente tem a implementação de enfermagem. O que é implementação? É colocar na prática esse nosso plano assistencial aí, que a gente tem a prescrição, a gente vai fazer aquilo, vai para a prática mesmo, funcionar ali o acesso, passar o cateterismo nasoenteral, fazer o curativo, isso que é implementar, é fazer. E aí, quando a gente implementa, a gente tem um registro que é consequência da minha prática, que é a anotação de enfermagem e a checagem da prescrição. A anotação de enfermagem, a gente sabe muito bem dela, por isso que eu falo que ela está dentro do processo de enfermagem, vai ter uma aula somente para falar dos detalhes técnicos. Então, a anotação entra nessa quarta etapa aqui do processo e a checagem da prescrição de enfermagem. Eu quero enfatizar essa questão da checagem da prescrição, porque muitas vezes a gente não checa a prescrição de enfermagem. Checa a prescrição médica, mas não checa a prescrição de enfermagem. Precisamos fazer isso, porque faz parte da nossa documentação, tá? Vamos continuar aqui para a gente não extrapolar o nosso tempo. Por último, evolução, que é a última etapa do nosso processo, né? Muitas vezes, quando a gente vai falar de registro, a gente fala apenas de evolução e anotação. São diferentes, evolução e anotação, como se fosse apenas evolução e anotação, né? Mas isso tem essas questões históricas, por muito tempo a gente fez realmente só isso, evolução e anotação. Só que precisamos registrar todo o nosso processo de enfermagem. E a evolução aqui, ela traz o mesmo valor da avaliação, ela compreende, então, a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem, e saúde da pessoa, família, coletividade e grupos especiais. Essa etapa permite a análise e a revisão de todo o nosso processo. Então, ela é extremamente importante, porque na evolução, eu vou analisar tudo o que aconteceu naquele paciente nas últimas 24 horas, por exemplo. Daí eu faço uma análise, reviso o meu processo, eu vejo se estou indo em direção aos resultados que eu estabeleci ou não, né, os meus indicadores. Se não estou indo, eu preciso mudar a minha intervenção, a minha prescrição. Se estou indo, ótimo. Às vezes o paciente tinha determinado diagnóstico que já foi resolvido, eles precisam sair e às vezes surgem novos diagnósticos de enfermagem. Então, na evolução, a gente faz isso. Eu trouxe um exemplo rapidinho aqui, mas só vou destacar a parte que demonstra que houve aqui uma análise, né? Aqui nessa parte em negrito, a gente tem uma paciente aqui que estava em pré-operatório e constatou-se uma melhora da dor e náusea, piora dos sinais de sono prejudicado, mantém os diagnósticos de enfermagem prioritários dor aguda, sono prejudicado, náuseas, risco para quedas, risco de infecção. Então, isso aqui demonstra que eu fiz uma análise. Aqui eu trouxe todos os dados, o que aconteceu com essa paciente nas últimas 24 horas, e aí eu analisei. É claro que aqui está bem simples, bem direto, né? Isso aqui deveria estar até mais, com mais dados, mas eu estou mostrando aqui para vocês de uma forma mais objetiva, para vocês entenderem como que tem que ser. Eu preciso analisar como que essa paciente está evoluindo, de ontem para hoje, o que piorou, o que melhorou, que diagnóstico eu mantenho, que novo tratamento eu vou incluir, que nova intervenção de enfermagem eu vou incluir para que essa paciente ela tenha
os resultados que eu quero, né? Então, isso é um exemplo para vocês verem como que a evolução acontece. E a anotação de enfermagem, que é a grande discussão, né? Evolução, anotação. O que eu faço? Se eu faço anotação, se eu faço evolução, que é a dúvida de todo mundo. A anotação de enfermagem, ela é definida como um registro ordenado e sistematizado da assistência de enfermagem prestada, contendo dados pontuais como sinais e sintomas apresentados e referidos das intercorrências e resposta do cliente. Registra uma observação. Então, ela é diferente da evolução, porque a evolução eu faço toda uma análise. Eu, inclusive, analiso toda a anotação de enfermagem nas últimas 24 horas, ou, no caso do paciente crítico, que em alguns estados o Corém determina que paciente crítico, a cada 12 horas eu preciso fazer essa análise, eu preciso fazer essa evolução, né? Então, ou 12 ou 24, eu preciso avaliar toda essa anotação de enfermagem para fazer a minha análise de processo de enfermagem, ou seja, a minha evolução, tá? Então, essa é a diferença. Uma, dados analisados, a outra, dados brutos, dados pontuais. Quem faz a anotação de enfermagem? Toda a equipe de enfermagem, inclusive o enfermeiro. O enfermeiro que passa, por exemplo, um cateterismo vesical de demora, ele precisa registrar. Realizado cateterismo vesical de demora, sem intercorrência, com retorno urinário de tanto, débito urinário de tanto, enfim, a gente precisa registrar, tá? Trouxe aqui algumas coisinhas, destacando a importância dessa anotação de enfermagem, é um reflexo da nossa prática, então precisa ser bem feita, né? Que se eu presto um cuidado de excelência para o meu paciente, a minha anotação ela é de excelência, porque o meu cuidado e aqui eu destaquei também coisas importantes que eu não posso deixar de frisar, né? A anotação incorreta, incompleta, falseada, ou inexistente dos fatos relacionados com o paciente pode caracterizar um delito e acarreta punições previstas tanto no Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, nosso Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, como no Código Penal e Código Civil Brasileiro. Então, é algo muito sério, né? É a nossa atuação enquanto profissional e nós precisamos fazer isso com zelo. Não dá para desvincular. Precisamos dar importância aos nossos registros, tá bem? Por último, aqui são características, né, são regras importantes para uma boa anotação de enfermagem. Isso aqui está na resolução 514 do COFEN de 2016. Recomendo a leitura desse livrinho aqui, que é o anexo dessa resolução, que é o guia que nos orienta para fazer todos os nossos registros, tá? Então, aqui eu nem vou ler, por causa do nosso horário, mas depois vocês vão ter acesso a esse material para que vocês possam refletir um pouquinho. Quais as regras para anotação de enfermagem? Trouxe aqui um exemplozinho, e o que eu quero destacar nesse nosso exemplo aqui de anotação é o cuidado que a gente precisa ter com as siglas. A sigla é uma estratégia para a gente fazer aquele registro de uma forma mais rápida. Porém, não podemos utilizá-la se a gente não tem um siglário institucional. Então, existe aquelas siglas que já são conhecido de todos, como, por exemplo, sinais vitais, né? Que está aqui, ó, SSVV. Isso aqui consta, inclusive, no siglário lá do Ministério da Saúde. Mas eu preciso ter um siglário institucional, né? Então, a gente precisa formalizar isso em toda instituição hospitalar. Porque usar sigla é bom, é prático, é rápido, mas isso precisa ser institucionalizado e precisa ser também divulgado para todos os profissionais. Nós precisamos capacitá-los com relação ao uso do siglário da instituição. Então, isso respalda a instituição, respalda quem está fazendo aquele registro e é algo bom. Trouxe aqui uns exemplos daquilo que a gente não devemos fazer. Aqui nós temos um prontuário que a gente nem consegue identificar se é uma evolução, uma anotação, enfim, mas é um péssimo exemplo de registro de enfermagem. E aí a gente vê que isso aqui a gente não deve fazer. No final, aqui do lado, nesse quadrinho do lado, eu trouxe um exemplo do que a falta de registro ou a falta de um registro adequado pode acarretar para a nossa carreira profissional. Eu vou ler rapidamente porque a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, tá? Bebê hospitalizado com diagnóstico médico de cardiopatia congênita, acianótica na unidade de pediatria em 16 de fevereiro de 1990. Isso aqui foi caso verídico, tá bom? Sendo submetida no dia 21 de fevereiro a cateterismo cardíaco por volta das 10 horas da manhã.
Retornando ao setor de hemodinâmica, a unidade de internação, por volta das 15 horas, apresentava mau estado geral, gemência, dispneia, palidez, pele fria e sangramento em incisão inguinal. A criança fazia-se acompanhar de uma profissional de enfermagem, a qual notificou a enfermeira de que a criança havia perdido muito sangue. O médico, porém, não foi informado quanto ao sangramento e agravamento do quadro clínico da paciente. Às 15h30, a criança sofreu uma parada cardiorrespiratória, respondendo bem às manobras de reanimação, foi encaminhada para a UTI, sofreu nova PCR e veio a óbito às 19 horas. Então, esse aqui foi um caso, né, que depois de 9 anos desenrolou e teve uma consequência no enfoque deontológico do exercício profissional para a equipe de enfermagem e também civil e criminal. E aí eu questiono, né, eu quero que vocês reflitam um pouquinho, será que elas se comunicaram? Porque às vezes a gente comunica apenas falando, né, a comunicação verbal falada, e a gente não documenta. Aí só lembrando, aquilo que eu escrevo é documento, mas o que eu falo não é, se perde, né? Então, a gente nunca vai saber realmente o que houve nesse caso aqui, porque não estava registrada essa comunicação ao médico. Precisava estar documentado que o médico tinha sido notificado, e aí sim tinha que ter tido a intervenção de imediato, né? Então a família levou isso, judicializou e acabou tendo consequências ruins para a equipe envolvida, né? Então a questão do registro ela é muito séria. Nós precisamos levar ter interesse por essa temática e buscar estratégias para fazê-lo de fato. Por quê? Isso aqui pode comprometer a nossa vida. Imagina o que aconteceu na vida dessas pessoas aqui. Deixaram de ser profissionais de enfermagem, sem falar das questões psicológicas que acarreta para o próprio profissional. A própria OMS já tem tratado bastante sobre o tema, né, da segunda vítima do erro, do evento adverso, que é o próprio profissional. Porque muitas vezes a gente falha, não é porque a gente quer falhar. Acontece, os erros acontecem, as falhas acontecem, né? E isso tem um trauma também para quem estava ali naquele momento ali do evento adverso. E para finalizar, que eu sei que eu já falei bastante, como que a gente vai, né? Desenvolver estratégia, o que fazer diante. Peraí, que eu estou vendo que tem algumas coisinhas aqui. Só finalizando aqui, eu já vou lendo aqui, que já está aqui no chat para mim. Bem, então, como a gente consegue, então, desenvolver estratégias? Porque a gente não tem um contexto favorável, e vocês sabem melhor do que eu, que estão aí no dia a dia, que a gente trabalha sempre com uma sobrecarga de trabalho, complexidade assistencial muito alta do nosso paciente, muitas vezes softwares eletrônicos a gente não tem, enfim, o que fazer, né? Aí eu trouxe aqui para vocês algumas estratégias que a gente precisa pensar enquanto equipe de enfermagem para a gente viabilizar os nossos registros, porque isso é extremamente importante. Primeiro ponto que eu trouxe aqui é educação permanente, né? Então, essa educação permanente é extremamente importante. A gente precisa fazer isso com a nossa equipe, a gente precisa desenvolver um hábito de estudo autônomo mesmo, chegar em casa, ler guideline, ler protocolo, né? E não ficar só esperando aquele treinamentozinho, aquela capacitaçãozinha que tem no setor, se a instituição oferta, ok, se não oferta, também eu deixo para lá. Então, a gente precisa ter esse hábito de estudo. O conhecimento é dinâmico. Então, a gente mesmo, formei há 20 anos atrás, as coisas acontecem, continuam evoluindo. Então, precisamos acompanhar isso. Se a gente está atuando enquanto como profissional da enfermagem, a gente tem que continuar se reciclando. Então, a educação permanente é um ponto muito importante. Eu quero destacar o estudo autônomo, estudo em casa, sozinho, baixar manual, baixar artigo, procurar se capacitar, né, para consumir pesquisa, isso é muito importante. Outro ponto aqui, muito importante, que a gente pode desenvolver sempre, a literatura destaca os benefícios do uso de instrumentos para registro, né? No HC, a gente tem aqui um instrumento da investigação 24 horas, que foi uma excelente iniciativa, eu tive o prazer de participar no início desse projeto. Isso aí nos ajuda muito, por quê? Porque padroniza, sistematiza, né, o nosso registro, e aí a gente acaba criando um padrão de registro, né, então a gente todo dia fazendo aquilo ali, a gente acaba sistematizando, e isso nos ajuda a não esquecer de nenhuma informação importante ali do paciente. E eu citei aqui o método SBAR, que é um método
método excelente para a gente fazer a nossa passagem de plantão ou a transferência de um paciente de um setor para o outro. Ele é um método, inclusive, proposto pela própria OMS, né, sugerido pela OMS. Por quê? Porque isso ajuda na segurança do paciente. No terceiro aqui, eu trago também o uso de indicadores, que está atrelado também com relação a metas, né? Precisamos ter indicadores dos nossos registros, né? Temos que ter auditorias, temos que analisar como estão os nossos registros. Se a gente não sabe como a gente está, a gente não sabe o que tem que melhorar, o que precisa ser alterado, enfim. Então, precisa ser feita auditoria constantemente dos nossos registros, ter indicadores para isso, e aí sim a gente consegue estabelecer metas para a equipe, metas para os profissionais, tá? E aí eu trago aqui também como uma estratégia excelente o prontuário eletrônico. É claro que nós temos aqui várias questões assim para discutir com relação aos prontuários eletrônicos. Os softwares ainda são muito ruins. As instituições não têm dinheiro suficiente para desenvolver, enfim. A TI está sobrecarregada, que não é só a enfermagem que trabalha de forma sobrecarregada, né? Tem muitos profissionais que trabalham assim. A TI é uma que ficou extremamente sobrecarregada, principalmente depois da pandemia, né? Após a pandemia. Mas é uma estratégia excelente o prontuário eletrônico. E agora, com a inteligência artificial, né, a IA está aí. E a gente precisa se apoderar disso a nosso favor. Então, o que a inteligência artificial pode, como a gente pode utilizar disso para nos ajudar nos nossos registros, né? Então, começar a pensar junto com o pessoal da TI, o que a gente pode fazer. Eu sei que aí já está em andamento um software legal para ajudar com a coleta de dados inicial, e isso é excelente. A gente tem que buscar estratégia mesmo, unindo como equipe para a gente conseguir propor as nossas estratégias, tá? Então, prontuário eletrônico é uma excelente saída, e não só ficar naquele prontuário eletrônico, mas trabalhar, por exemplo, com prontuário, com software que nos ajude no raciocínio clínico, com outras tecnologias, como, por exemplo, código de barras, para nos ajudar, por exemplo, com a rastreabilidade de medicamentos, segurança na hora de administrar medicamentos, CME, né, que é a Central de Materiais Esterilizados, utilizar também código de barras para fazer rastreabilidade dos produtos para a saúde, enfim. Então, a gente tem N aparatos tecnológicos aí para nos ajudar, não só o prontuário eletrônico, né? Eu estou citando o prontuário eletrônico porque tem um impacto direto para o nosso registro. E, por último, e não menos importante, né? Nós temos o trabalho em equipe. Lembrando que a enfermagem é uma equipe, né? Em que o líder é o enfermeiro, e a gente precisa junto estar desenvolvendo estratégias para ter uma enfermagem cada vez mais de excelência, para a gente conseguir implementar o nosso processo de enfermagem com excelência, baseado em evidência, e conseguir fazer os registros do nosso processo de enfermagem, tá? Então, é um trabalho junto, todos juntos pensando, colaborando, contribuindo. Nós temos que ter esse hábito, esse bom hábito de nos reunir e discutir sobre nossos problemas e quais propostas de resolução, de solução para aquilo lá. Isso é importantíssimo, que a gente tenha esse tempo importante para solucionar os nossos problemas. Bem, finalizei aqui minha apresentação, tive que correr um pouquinho para ficar dentro dos 40 minutos estipulados, e também para a gente ter um tempinho para conversar sobre. Eu não sei se a Rosana vai abrir um espacinho para a gente conversar sobre o que foi colocado aqui. Essas são as referências, tá? Me coloco aqui à disposição. Mais uma vez, muito obrigada, Rosana. Passa a palavra para você. Laísa, muito obrigada pela sua aula. E foi muito mais do que uma aula, né? Em primeiro lugar, particularmente, foi uma oportunidade maravilhosa da gente matar um pouquinho a saudade das suas aulas, matar a saudade da Laísa e de tudo que a Laísa tem a oferecer relacionado ao conhecimento dela e à expertise dela. Então, é sempre bom, sempre muito bom te ouvir, né? Com todo o carinho que a gente tem por você, mas também por tudo que você é enquanto profissional, enquanto referência nessa área para a gente. E dizer que você foi muito... A sua fala, ela é muito responsável, ela é muito zelosa, e isso enriquece, né?
esse assunto. Então, foi muito bom, foi maravilhoso a gente ter você nesse espaço. Então, a gente já antecipadamente quer te agradecer por compartilhar conosco um pouco da sua bagagem virtual, né? Do que você traz na sua bagagem virtual relacionada ao seu conhecimento. E temos um comentário aqui da Luciana, que ela diz: boa noite, Laísa. Feliz em lhe ver aqui. Gratidão pelo trabalho que desempenha e por tê-la conhecido aqui na UFTM. Grande abraço. E isso, mais uma vez, prova que não somos só nós, né, que temos esse carinho por você, que isso se faz e isso se multiplica, né, pelos profissionais do HC. Então, você deixou as suas marcas no HC e isso é muito bom, né? E temos mais uma pergunta, a da Thaís. Qual a sua opinião sobre a prática de evolução por turno de trabalho? 6, 8 ou 12 horas. Parabéns, Laísa, a apresentação muito rica. Ótimo. Luciana, um abraço para você, tá? Esse carinho é recíproco, também tem um carinho muito grande por todos vocês aí do HC. Nunca vou esquecer, né? Bem, Thaís, essa questão aí da evolução por turno de trabalho, isso aí é uma forma que a instituição tem que ver como vai funcionar melhor, né? Por exemplo, funciona se for a cada 6 horas? Funciona. Mas aí a gente também tem uma exigência maior da equipe com relação a essa evolução de 6 horas. Então, em alguns setores, realmente a gente tem essa necessidade. Em outros, a gente pode deixar 12 horas. Então, tem que ver a dinâmica, por exemplo, clínica médica, diferente da UTI, diferente da neuro. Então, qual que o melhor período, né, o prazo melhor para a gente deixar essa evolução? Às vezes isso vai ser diferente, né? Principalmente quando a gente pensa em unidade de terapia intensiva e unidade de clínica. Não é bom a gente estabelecer muitas regras. Para aquele setor a regra é essa, para aquele é aquela. Para aquele setor B, isso, para o D, aquilo, porque a gente acaba deixando tudo mais com mais dificuldade. Estabelecer um padrão, clínicas semelhantes, vamos estabelecer dessa forma, né? Unidades de terapias intensivas, sim, clínicas abertas, né? Clínica médica, neuro, ortopedia, clínicas cirúrgicas dessa forma. Então, tentar juntar, né, as clínicas semelhantes e estabelecer aquilo que a equipe achar que for melhor. Perfeito, Laísa, muito obrigada. Laísa, nós temos aqui muitas mensagens te parabenizando pela aula, dizendo que foi uma aula muito boa, excelente, te agradecendo pela sua exposição, né? E com relação ao que foi perguntado da lista de presença, a gente já vai divulgar para vocês o link para acesso à lista de presença, ok? Também aproveito a fala da Laísa para informar a nossa comunidade que nós estaremos abordando o tema da anotação de enfermagem e do registro do processo de enfermagem nos nossos cronogramas de educação em serviço. Então, nós estamos retomando os nossos cronogramas daquelas aulas que acontecem na sala de aula, no horário de trabalho, e no próximo mês, já agora em março, nós estamos em planejamento e vamos ofertar o tema da educação em serviço desse mês, do nosso cronograma do serviço de educação, será a anotação de enfermagem. Então, a gente já está fazendo essa programação e em breve nós estaremos divulgando para vocês o cronograma para que vocês possam participar durante o horário de trabalho. Isso para os nossos profissionais do HC, certo? E também temos um alerta de spoiler com relação ao processo de enfermagem, que nós teremos atualizações e novidades super bacanas com relação ao registro do processo de enfermagem. Um investimento bastante grande do Serviço de Educação, que começou já com a Laísa, lá na época que ela trabalhava junto conosco no Serviço de Educação, e que agora a gente está buscando ferramentas para aprimorar e para facilitar, né, tornar esse registro mais fácil e de fácil acesso aos profissionais. Então, a gente também está trabalhando
para a disponibilização dessas novidades e dessas atualizações em breve. Assunto do nosso próximo tema de educação e serviço ofertado pelo Serviço de Educação. Então, a gente está, assim, com várias expectativas durante esse ano para trabalhar o registro de enfermagem, e a gente não poderia ter começado de melhor forma. Foi, assim, a gente iniciou com o pé direito, eu acho que, assim, muito mais de ter iniciado com o pé direito. Foi a sua aula foi excelente. Ela nos trouxe uma atualização importante e com certeza vai abrir as portas para as nossas futuras discussões. Então, mais uma vez, em nome do Serviço de Educação, e peço a licença também para falar em nome da divisão de enfermagem, nós agradecemos a sua participação, Laísa. Foi muito gratificante para a gente ter você de volta. Eu agradeço, viu, Rosana? E quero colocar que estou muito feliz de estar aqui com vocês e estou à disposição naquilo que eu puder ajudar aí. E quero parabenizá-los pela iniciativa, né, de algumas coisas que eu acho que eu já falei sem. Não tem problema, pode falar. Né, eu estou falando que é alerta de spoiler, mas o boom vai vir ainda. Não, e eu sei que vai ser um sucesso, estão de parabéns. E é isso que a gente tem que fazer, né, enquanto instituição, enquanto enfermagem, é pensar. Nós temos contextos, né, que nem sempre são favoráveis a uma prática de excelência, mas o que podemos fazer dentro desse contexto, né? E eu acho que o HC e o FTM faz isso muito bem. Buscar as soluções e não ficar ali, o problema é isso, é aquilo, mas o que vamos fazer, né? E aí a gente acaba encontrando os caminhos e vocês estão aí trazendo o exemplo de vocês, parabéns, e eu fico muito feliz e me coloco à disposição naquilo que eu puder ajudar com muito carinho, tá? Para mim foi muito gratificante. Um abraço aos colegas aí, não estou conseguindo vê-los, né, mas vi aqui muitas mensagens e muito satisfeita de ter participado aqui hoje com vocês. Obrigada. Laísa, então, muito obrigada. A gente vai te direcionar agora para os bastidores. E, enquanto isso, então, a gente também vai divulgar para vocês as instruções para preenchimento da lista de presença. Essa lista de presença ela vai estar disponível em tempo determinado, portanto, nós estaremos disponibilizando para vocês a forma de acesso agora, e para que vocês possam, então, preencher as informações. Para o público do HC, para a comunidade interna do HC, serão solicitadas informações referentes ao e-mail institucional. Para o público externo, serão solicitadas outros tipos de informações para que possamos fazer o registro e o cadastro de todos os participantes da nossa base de dados para, então, gerar o certificado. O certificado do programa de webinários funcionará da seguinte forma: nós temos esse planejamento anual, e ao final do período de 2024, ou seja, ao final deste ano, todos os participantes poderão acessar o seu certificado de maneira compilada. Então, a nossa proposta é a disponibilização de um programa de webinários que, à medida que o participante for tendo a adesão aos nossos webinários, estarão todos eles descritos e a carga horária computada conforme a adesão do participante na nossa programação, nos nossos cronogramas. Então, ao final desse ano, nós estaremos disponibilizando os certificados a todos os participantes. Caso alguém tenha alguma necessidade particular ou alguma necessidade com relação ao registro da sua participação, pode estar entrando em contato com o Serviço de Educação, que a gente vai procurar atendê-lo da melhor forma. Portanto, assim como o programa de educação em serviço, o programa de webinários também vai funcionar dessa forma. Ao final desse período, então, nós emitimos o certificado com a carga horária total da participação e adesão do profissional a esse programa, certo? Podemos colocar as instruções na tela. Já está disponível, o link já está disponível no chat para quem desejar acessar pelo link, e para quem desejar acessar pelo QR Code, pode fazê-lo escaneando o código que está apresentado na tela neste momento, certo? É importante, pessoal, que todos os dados sejam preenchidos conforme se solicita. Atenção para o preenchimento do nome completo,
do e-mail com todas as letras e com todas as informações necessárias, que é com base nisso que será elaborado o seu certificado. Portanto, a gente pede que tenham a atenção especial no momento da sua identificação e no momento da resposta ao que se pede, certo? Então, o link está compartilhado também na tela, né? Está lá no nosso chat e pode ser acessado por vocês neste momento. Nós deixaremos por mais alguns instantes essa tela disponível para que vocês possam fazer o acesso e o envio dessas informações, mas já agradecemos a participação de todos, solicitamos que divulguem o nosso programa de webinários à medida que estaremos divulgando o nosso cronograma e a nossa programação dos próximos encontros. Divulguem com seus pares, convidem seus pares para participar. É um prazer muito grande do Serviço de Educação estar ofertando essa modalidade de ação educativa, né, que nós acreditamos que facilita o acesso e também que é uma maneira da gente estar compartilhando, né, as ações promovidas pelo Serviço de Educação. Esse vídeo ele ficará disponível para acesso posterior a quem desejar. E, mais uma vez, o Serviço de Educação está à disposição de toda a comunidade, certo? Uma boa noite a todos e um abraço, e nos vemos nas próximas ações educativas ofertadas pelo serviço.